Boa noite, pessoal. Vocês que estão me acompanhando aqui hoje, esse dia, surgiu a oportunidade de conversar com o Mark Souza aqui no meu Instagram. A gente também fez uma coluna. Ele falou de super assuntos legais, várias coisas interessantes da carreira dele e do mundo Mister, que é um mundo que a gente acaba não explorando muito, a gente fica mais no mundo Miss. Mas hoje vamos explorar o mundo Miss, e não apenas Miss, mas Miss Bumbum, com o André Surak, que topou o convite para falar aqui com a gente também, para falar dessa nova etapa do Miss Bumbum, que ela entrou como sócia, dessa volta dela a esse mercado que ela tinha largado por várias questões, né? Ela se converteu lá atrás, decidiu sair desse mercado mais sensual, voltou com tudo, porque está com várias fotos bombando lá no Instagram dela, já fazendo campanha para o Miss Bumbum. Acabei de ver que ela entrou aqui agora, já pediu para participar. Aceitei. Tudo bem, Andressa? Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Prazer estar falando com você. Muito obrigado pelo Prazer. convite, por Prazer. aceitar o É, convite. prazer é meu. E queria começar falando justamente do que eu estava falando com o pessoal aqui agora. Você voltou com tudo para o Miss Bumbum. E o que está prometendo essa nova fase? Olha, eu tô muito feliz porque, na verdade, o Miss Bumbum, ele tá completando 10 anos, né? A minha história faz parte do Miss Bumbum, porque eu fiquei conhecida por causa do Miss Bumbum. Então, eu participei do primeiro Miss Bumbum, não ganhei, fiquei só entre as 15. E aí, depois, no outro ano, eu fiquei em vice. E até hoje eu colho os frutos do concurso, né? Então, agora eu venho como sócia do concurso e também como garota propaganda. Eu digo que eu tenho, Pedro, três fases da minha vida. Andressa? Será que a Andressa teve algum problema, gente? Acho que a Andressa deu uma travada. Deixa eu ver aqui. Andressa, tá por aí, Andressa? Andressa. Peraí que ela já volta, pessoal. Foi, caiu. Voltou. Voltamos. Mas aí você estava falando que até hoje colhe os frutos do vice Miss Bumbum, né? Isso, e agora o concurso tá vindo com 10 anos e eu tô muito feliz, porque na verdade é um presente para mim. Porque eu já tô com 33 anos, né? Uma mulher muito mais madura do que na época. E eu tô muito feliz, sabe? O convite do Miss Bumbum foi maravilhoso para mim. Me ajudou muito, porque eu tava passando por uma fase muito delicada o ano passado, né? Com o meu rompimento com a igreja, que todo mundo sabe. Minha fé continua inabalável, mas me trouxe muito amadurecimento também, sabe, Pedro? Eu Isso que eu ia te perguntar, mudou muito daquela primeira Andressa para essa que está vindo agora? Porque as pessoas acabaram discutindo muito isso na internet, né, Andressa? O comeback de Andressa Urach. Mudou muito, sim, Pedro. Eu digo que eu tenho três fases. A Old Urach, que é aquela louca, que era drogadaça, que todo mundo sabe, né? Que eu nunca escondi nada de ninguém. Eu falei no meu livro sobre isso, que eu era dependente química. Então, assim, era uma louca doida mesmo, aquela que resetava a vida, sabe? Game over, que não tinha equilíbrio. E depois teve a fase da irmã Andressa, que também perdeu o equilíbrio em relação à fé, porque eu acho que tudo que é demais faz mal. E agora essa nova fase que eu acredito que eu encontrei o equilíbrio. Eu digo, Pedro, que a nossa vida, a gente está sempre aprendendo, né? Tanto com os erros quanto com os acertos. O importante é a gente evoluir.
Então, eu acredito que essa fase da minha vida, eu entendi que realmente, para ter Deus, eu não preciso estar dentro de uma igreja, sabe? A minha fé não está alicerçada a um tijolo, a um CNPJ, a uma instituição. A minha fé, o meu relacionamento é individual com Deus. Eu nunca me preocupei antes com o que as pessoas falavam. Imagina agora, né? Que eu vou me preocupar sendo que Deus me deu uma oportunidade de viver, porque eu sobrevivi, né, Pedro? Eu em Sim, 2000, em 2014 eu quase morri, eu tive sepsis, infecção generalizada, então eu sei o que eu sofri, eu sei da EQM que eu passei, que é a experiência de quase morte, eu sei que é real, eu sei que existe um depois. Então esses 6 anos não foi uma brincadeira. Eu, infelizmente, acabei entrando na Universal porque minha família é há mais de 30 anos da igreja, né? Mas foi bom. Por isso que eu digo assim, ó, tudo coopera para o bem, até o que é ruim. A gente aprende, verdade. né? Então, Verdade. nessa nova fase da minha vida, seria uma nova página que eu estou escrevendo. E eu estou muito feliz de ter a oportunidade, entende? Porque eu acho, Pedro, que a gente tem um propósito. Todos nós aqui na Terra, de alguma forma, a gente tem um propósito. E a gente tem que descobrir qual é esse propósito, entende? Verdade. Então, a vida é um privilégio. Olha o que está acontecendo no mundo. Quando que a gente imaginou que a gente já está passando pelo Covid? Que a gente não ia poder sair de casa? Nunca, olha, a gente nunca imaginou que a gente estaria passando por isso. Então, eu e você, só o fato da gente ter saúde, estar respirando, a gente já é privilegiado, entendeu? Verdade. E quando, Pedro, a Verdade. gente começa a agradecer o que a gente tem e para de reclamar o que a gente não tem, a gente começa a ser feliz de verdade. E você já chegou nesse ponto. Exatamente. É isso que porque eu digo, Pedro, que a gente é privilegiado por ter saúde. Diante de tudo que está acontecendo no mundo hoje, só o fato da gente respirar, a gente já é muito abençoado. Você chegou a ter o corona, Andressa? Não, não tive. A minha mãe teve, ficou bem doente, mas graças a Deus agora ela tá melhor. Mas aqui em casa ninguém pegou, a gente tem se cuidado bastante. Eu até quando eu me casei, eu não levei ninguém, foi só eu, meu marido, o celebrante, sabe? A gente fez as fotos só para marcar realmente o momento, porque a gente evitou. Não é um momento assim, né, para fazer festa. Vai Sim. ter um momento que vai passar tudo isso, daí a gente vai fazer, mas a gente tem se cuidado bastante, muito mesmo. A gente quase não sai de casa, meu marido só sai para trabalhar, eu só saio para trabalhar também. Então, também usando máscara e com os cuidados necessários, né? E que é importante a gente ter esse cuidado nesse momento, né? Agora, já vou perguntar do casamento, porque tem várias perguntas do casamento, mas só pra gente finalizar. Te incomodam as brincadeirinhas com a Andressa do passado hoje em dia? Tipo, já teve Não, gente aqui falando, bom dia, gatinha Miss Bumbum. Te incomodam essas coisinhas eu que remetem ao adoro. passado? Eu adoro, adoro, adoro os memes. Eu acho que quando a gente passa alegria para as pessoas é delicioso, porque todo mundo, quando brinca, quando solta esses memes, é uma forma de brincadeira, de humor, entendeu? Então eu fico muito feliz de ser lembrada, de estar no WhatsApp das pessoas, sabe? De saber que tem alguém falando bom dia, gatinha Miss Bumbum. Eu tenho várias figurinhas suas, uso todas, e o gatinho Miss Bumbum, eu tava até conversando com a Tawane agora há pouco. Eu falei gatinho Miss Bumbum, eu chamo várias amigas minhas de gatinho Miss Bumbum, todas adoram. E a brincadeira pegou, né? Não tem Pegou, jeito. pegou. E é muito gostoso. Eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz porque eu alcancei o objetivo, né? O Miss Bumbum me trouxe isso, que foi essa visibilidade. Porque no livro Morri para Viver eu contei, né, que eu sonhava em ser famosa. Então, assim, quando eu alcancei aqui toda a fama, toda essa visibilidade, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu me perdi, sabe, Pedro? Porque se a gente não tiver uma boa cabeça, uma boa orientação, não procurar ajuda, é, a gente, como ser humano, a gente precisa de um acompanhamento de um psicólogo, porque às vezes, Pedro, a gente está cheio de traumas dentro da gente e a gente busca nas coisas solucionar esses traumas internos, entendeu? E na verdade a minha Verdade. busca era pelo amor. Eu queria ser amada pelas pessoas. Hoje eu entendo isso, sabe? Então ver que as pessoas têm esse carinho, eu fico muito feliz, mesmo que esteja zoando, sabe? Porque sorrir é bom. Então é uma brincadeira sadia, uma brincadeira saudável. Tem aquela da Gabi, né?
Ai, Gabi, só quem viveu sabe. E todas essas questões que você teve do passado, com Bárbara Evans, com a Denise, tudo se resolveu, né, Andressa? Sim, tudo se resolveu, elas conseguiram me perdoar, né? Eu era terrível, né, Pedro? Eu era uma pessoa sem filtro. Na verdade, eu era uma pessoa que eu tava muito machucada pela vida. Eu tinha passado pelo abuso sexual na infância, eu tinha raiva da minha mãe, raiva do meu pai, eu tinha muita mágoa dentro do meu coração. Então, eu me tornei um ser humano muito ruim. Então, eu via a ferida da pessoa e eu queria tocar na ferida dela para machucar ela. Então eu me arrependo muito, sabe, da minha participação ali, de ter falado ao vivo tantas coisas que eu humilhei elas. Depois eu tive a oportunidade de pedir perdão, elas me perdoaram. E vida que segue, né? Agora fazer novas escolhas, novas atitudes, novo comportamento. Então o importante é isso, a gente se arrepender, porque mudar o passado a gente não consegue, né? Porque a gente consegue olhar E, para frente. verdade, verdade. E você participaria de novo de um BBB, de uma fazenda da vida? Eu amaria, nossa, adoraria participar de um reality show. Queria muito que o Boninho tivesse me chamado, infelizmente ele não chamou. Mas eu ainda tenho vontade, assim, quem sabe nos próximos anos. Eu acho que ele só vai me chamar o dia que o povo parar de pedir. Porque no Twitter eles pedem, né, para representar a Fazenda que eu participei, eles pedem para participar do Big Brother. Mas eu acho que ele só vai chamar mesmo quando as pessoas pararem de pedir. Daí ele vai dizer: não, agora eu chamo. Mas eu adoraria. E me diz como é que estão essas primeiras semanas de casada. Como é que está sendo a Ai, experiência para você? Está sendo o que você esperou? tô muito feliz porque pela primeira vez eu me sinto amada de verdade. Eu já não acreditava mais no amor, sabe, Pedro? Eu tô com 33 anos e eu já fui muito traída, já passei por vários relacionamentos abusivos, sabe, de forma verbal, de forma física. Já passei de ser agredida fisicamente, sabe, de ter que ir na polícia denunciar. Então eu já passei por relacionamentos assim que me feriam muito como mulher. Então eu já estava muito decepcionada, estava muito machucada, estava machucada em relação à minha fé, porque eu tinha passado por uma decepção recente. E eu digo que o meu esposo, ele foi um presente de Deus na minha vida, porque ele chegou na minha vida através de uma amiga que nos apresentou, e ele chegou como um amigo. Então, nele eu encontrei um amigo de verdade, sabe? Uma pessoa que me apoia, que respeita o meu trabalho como modelo, que faz até mamar pra mim, tu deve ter visto, né? Vi. A proporção da minha mamadeira. Hoje não se falou de outra coisa. Eu liguei nos canais de televisão todos, os portais de notícia todos, lá com a sua foto com a madeira. Tu sabe que uma das características do borderline é essa, né? Eu tenho borderline. Faço acompanhamento psiquiátrico, tomo meus remedinhos, mantenho meu humor estabilizado. Até porque as pessoas à nossa volta, elas não têm culpa dos nossos transtornos, né? Então, isso tem que ser tratado. Isso precisa de médico para acompanhamento. E algumas, infelizmente, algumas religiões não respeitam isso e acredito até que isso sejam demônios, e na verdade não é. Entende? São problemas internos na nossa mente. Enfim, isso tudo a Mas a medicina. mamadeira tem a ver com isso? Alguma coisa que te Então, na remeta a uma verdade, coisa é boa? interior. Na verdade, o meu psiquiatra falou que isso vem do passado e é uma forma de conforto. Eu sinto conforto no momento que eu tomo esse mamar, entende? Pro meu psicológico, pra minha mente, pro meu interior, é, é confortante. É como se eu me sentisse segura, entende? É algo que eu gosto, é algo que me faz muito bem, até porque eu mamei até aos 8 anos de idade. E a gente que é border, a gente ama muito, sabe? A gente é muito intenso, a gente é muito 100%, a gente é muito emoção. E ao mesmo tempo que a gente ama muito, a gente pode ir pro odiar muito, sabe? Então, só quem é border consegue entender quem é. E é uma forma, assim, que eu vejo de amor, sabe? De carinho. Eu sempre senti muita falta desse amor paterno, do amor da minha mãe. Eu sofri muito na minha infância com rejeição e durante a vida também com esses relacionamentos que nunca deram certo. E eu tomava mamar antes, sabe? Eu tipo, esquentava, porque eu gosto muito de tomar leite quente com achocolatado. E antes de dormir é super relaxante. E aí eu tomava até os 8 anos. Daí minha mãe não deixou mais eu tomar, eu parei. Aí depois, quando passou o decorrer da minha vida, lá pelos 25 anos mais ou menos, eu voltei a tomar, porque eu tava solteira e eu gostava muito e comecei a dar pro meu filho também. Só que daí eu me casei com o pai dele, daí ele tirou meu mamar, ele me desmamou. E aí ele não queria que eu tomasse o tal do mamar.
Daí, agora, como eu me casei de novo, e o meu marido, ele é muito meu amigo, ele é muito assim, ele me mima muito, ele é muito carinhoso. Aí ele sabe que eu gosto, porque eu tomava no copo, mas na mamadeira é muito mais gostoso. E aí, para me agradar, ele acabou fazendo, sabe? Então, só que isso já é um hábito. E é muito gostoso, eu gosto, e eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Não vejo problema Nenhum. falar sobre isso. As pessoas falam, nossa, você não tem vergonha. Eu digo, não, gente, é uma coisa que pra mim é normal, eu gosto, né? Vergonha é você roubar, vergonha, né? Você fazer matar alguém, fazer alguma coisa ruim pros outros, humilhar as pessoas, aí sim. Verdade. Mas do meu mamãe eu não tenho vergonha. E a gente está conversando, estou até acompanhando um pouco, tem pessoas falando sobre isso. Você veio daquela fase que você mesmo falou, né, de uma vulnerabilidade psicológica muito grande, de questões que você já carregava, passou por um momento de reflexão total quando você se converteu, e agora você está muito mais madura. A gente sente isso conversando com você. Você está muito mais madura. E olha que é a primeira vez que a gente se fala, né, mesmo? E é isso que você quer mostrar, voltando para o Miss Bumbum? Tem algum propósito em torno disso? De falar, não, eu posso ser a Miss Bumbum, a sócia do Miss Bumbum, a garota propaganda do Miss Bumbum, e ser uma mulher consciente, que exija o mesmo respeito? Porque na primeira era, André Surak, eu imagino que o assédio que você sofria beirava o desrespeito, não? Olha, Pedro, na verdade tudo é nossa postura, né? Porque, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela usa biquíni e ela é respeitada, sabe? Só que ela tem um bumbum um pouquinho menor que o meu. Entendeu? Então, assim, a Sabrina Sato usa biquíni e é respeitada, sabe? Eu acho que tudo vai do nosso posicionamento e o valor que a gente sabe que a gente tem. Eu, na minha vida, eu fiz escolhas erradas e não foi segredo para ninguém, tanto que eu fiz um livro falando sobre isso. Eu poderia ter escondido, porque muitas mulheres fazem coisas até piores e não falam, né? Não expõem. E eu sempre fui muito transparente, Pedro. Eu acredito que os nossos erros, de alguma forma, vai ajudar alguém. Então, eu compartilhar os meus traumas, as coisas ruins que eu vivi, eu acredito que ajuda as pessoas que ainda estão vivendo esses sentimentos, entende? Porque por muitos momentos, Pedro, eu pensei em suicídio por causa da culpa que eu tinha sobre as coisas erradas que eu tinha cometido no passado, entende? Era um peso muito grande sobre mim. Então, falar sobre isso era colocar um lixo para fora. Nem todo mundo, Pedro, está acostumado com a verdade. Nem todo mundo aceita, prefere viver na mentira, prefere viver na hipocrisia, entende? Eu, durante esses 6 anos, quando eu me converti, em 2014, eu passei por um baque muito grande, porque eu nunca imaginei que eu ia estar de frente com a morte, né? E eu passei por uma EQM, que é uma experiência sobrenatural. Então, ali foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu entendo, Pedro, que pecado é muito além do que você usar um biquíni, entende? Eu acredito que pecado está em você humilhar as pessoas, em você enganar, em você trair, em você machucar. Para mim, isso é pecado. Para mim, pecado é você julgar as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus, ele amou, ele não machucou, ele não apedrejou, entende? Então, eu fiquei com ranço de gente religiosa, porque essas pessoas religiosas afastam as pessoas de Deus. E Deus é amor, entende? O Jesus que eu conheci, Pedro, me amou eu sendo uma prostituta. Entendeu? Foi um Jesus que me perdoou, foi um Jesus que me deu uma segunda chance, que eu tô aqui falando com você porque eu tive essa segunda chance, entende? E ele me deixou viva para isso, para falar para você que todos nós somos pecadores, todos nós erramos, de manhã, de tarde, de noite, e a gente precisa da misericórdia de Deus, entende? Eu posso falar com meu Deus no meu quarto, no chuveiro, e ninguém vai dizer que eu não sou digna de Deus porque eu uso um biquíni ou porque eu faço parte do Miss Bumbum, sendo que é o meu Exatamente. trabalho. Entende? Foi o que colocou sustento dentro da minha casa. Porque, Pedro, quando a igreja levou todo o meu dinheiro, quem é que me ajudou? O Cacau Oliver, o meu amigo gay. Entende? Que eu tive que me separar, que eu tive que abrir mão dessa amizade, porque o quê? A religião faz isso, separa as pessoas, entende? Então, hoje eu vejo, Pedro, que Deus é muito mais do que uma pedra, do que um tijolo, entende? E todos os dias a gente tem uma oportunidade de se arrepender, de dizer, oxe, ontem eu errei, hoje eu vou fazer diferente. E quem é o fulano para me julgar? Entende? Verdade. Porque todo mundo
misericórdia de Deus. Quando a gente morrer, Pedro, a gente não leva nada. Absolutamente nada. Nem a roupa do corpo a gente leva. Entendeu? Porque o bicho vai Quanto comer mais. lá debaixo da terra. Entende? Então eu acredito, Pedro, que todos nós, a gente tem um propósito, a gente é amado por Jesus e é Ele que vai perdoar os nossos pecados no dia que a gente precisar da misericórdia dele. É isso que eu acredito e é para isso que eu estou viva, entende? Eu vejo isso como um propósito. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso. As pessoas precisam aprender a respeitar o meu trabalho, que é o Miss Bumbum Brasil, que foi o que me ajudou quando eu estava no fundo do poço. Porque só Deus sabe, e as pessoas à minha volta sabem o que eu passei nos últimos meses, entende? Então, assim, para mim, de verdade, é um presente. É um presente poder participar do concurso. É um presente o Cacau ter me perdoado como amigo, sabe? Ele respeitou esses 6 anos, se afastou de mim. Ele viu que aquilo era importante para mim, porque foi um baque para mim. Porque eu sou uma pessoa, Pedro, que se eu tiver mal eu vou falar, se eu tiver bem eu vou falar. Eu não consigo esconder aquilo que eu estou vivendo por muito tempo, entende? Então, assim, o ano passado foi o meu segundo fundo de poço. O primeiro foi em 2014 e o ano passado foi o segundo. Então, assim, agora eu estou me reconstruindo, sabe? É bem difícil ainda falar para mim sobre algumas coisas, porque, graças a Deus, eu não sou mais aquela velha Andressa. Porque senão eu não teria tanto equilíbrio para falar de assuntos tão delicados, entende? Então, graças a Deus, Pedro, eu tenho um filho cheio de saúde, entende? Que eu amo, sabe? Um marido que me ama. Eu tenho pessoas à minha volta que eu sei que eu posso contar. Então, eu tenho saúde. Então, eu sou muito grata pela vida, sabe? Eu não me preocupo com o que as pessoas acham ou deixam de falar, porque existe muito julgamento, né? Ai, falsa crente, não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, porque na própria Bíblia fala, Pedro, que da maneira que a gente julga, a gente vai ser julgado. Então, coitado desses irmãozinhos que não têm pecado, né? Eles vão direto pro céu, assim, ó. Eles não vão nem passar por Jesus, porque eles são tão santos. Eles já estão acima. Pedro, eles nem deveriam estar conosco, nós pecadores, entendeu? De tão santo que eles são. E você falou um pouquinho do seu filho, eu ia até te perguntar, porque eu estava até buscando, esse dia eu caí sem querer no Instagram dele, e aí estava buscando alguma matéria que ele já tenha feito, alguma matéria que ele já tenha falado, e achei pouca coisa. Como é que fica ele nesse meio de tudo? Ele teve algum momento em que ele teve alguma dificuldade de entender pelo que você estava passando? Ou teve algum momento delicado na relação entre você e seu filho? Pedro, tu sabe que eu sempre fui muito sincera com o Arthur, né? Ele sabe da minha vida a partir dos 10 anos de idade. Antes a gente sempre privou ele de tudo. Depois, com 10 anos, eu contei, eu li todo o livro para ele, fiquei 3 horas lendo o livro. Ele sabe que o nosso sustento veio da prostituição, nunca ninguém me deu nada, nunca ninguém me deu um prato de comida, dizer, olha, eu te ajudo. Eu sempre tive que me virar e criar ele sozinha. Ele sabe disso. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Meu filho é olha, um adolescente incrível, é um ser humano assim admirável, carinhoso, muito maduro para a idade dele. Então o fato ele tá com o fato de sempre falar a verdade, ele sabe, Pedro, que se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E graças a Deus que eu tô viva, porque eu acredito que ele fica muito mais feliz de ter uma mãe viva com um passado horrível do que não ter uma mãe, entende? E eu acredito que a gente está fazendo uma nova história, porque nesses últimos 6 anos eu sou outra pessoa, entende? Esses últimos 6 anos eu sinto prazer de estar dentro de casa, Pedro, eu não saio. Antes eu tinha que estar na rua, entende? Eu era inquieta, eu usava droga, eu me envolvia com bandidos, entende? Então meu filho hoje poderia ser do crime, porque eu me envolvia com chefe de facção. Entende? Então, graças a Deus que eu quase morri, graças a Deus que eu conheci Jesus, graças a Deus que hoje eu tenho uma nova chance. Então, todos os dias o Arthur vê isso no nosso cotidiano, no amor que eu dou pra ele, por exemplo, que nem agora. Ele quis fazer uma tatuagem, eu fui lá levar ele pra fazer a tatuagem. Ele quis colocar um piercing aqui no Ele tá com quantos anos, Andressa? Ele vai fazer 16 anos agora em maio.
Então, assim, ele é livre para fazer as escolhas dele. E eu respeito isso, sabe, Pedro? Até me perguntaram assim, e se seu filho fosse gay? Eu disse, que bom, maravilhoso, é a opção dele. Seria a escolha dele, entende? E eu respeitaria isso. Porque eu acredito que não é a roupa, não é a cor, não é o desejo sexual que vai definir ninguém, Pedro. Sabe? Não, o caráter não tá nisso, sabe? Eu já conheci É muito mais, né? conheci pessoas que são ateus, eu já conheci gays que têm Jesus em, assim, em palavras, em atitudes, e já conheci gente religiosa que chega a dar nojo, entende? Que envergonha Jesus, tu tá entendendo? Então, assim, eu acho que tá muito além, eu acho que tá além disso, e isso que é importante, porque Deus mesmo, Pedro, se agrada da nossa sinceridade e do nosso coração. Então, para mim, eu acho que o primeiro passo é você se colocar no lugar do outro. E é isso que eu faço com meu filho. Hoje eu respeito as escolhas dele e eu sou a melhor amiga dele. E eu tô aqui pro bom e pro mal. O dia que ele não estiver bem, eu tô aqui também, entendeu? O dia que ele fizer as escolhas erradas, como um dia eu fiz muitas escolhas erradas, eu vou estar aqui com ele para ajudar ele. É esse relacionamento que eu quero criar com ele e com todas as pessoas à minha volta. Respeitar, porque a tua opinião é diferente da minha. Entende? A gente não pensa igual, a gente tem histórias diferentes, a gente tem bagagens diferentes. E eu acho que isso é Jesus. Isso é o caráter de Jesus. É você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia, entende? É você respeitar a opinião das pessoas. Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Hoje, se eu planto bem, amanhã eu colho bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Entende? Não tem como eu plantar banana e comer Claro. melancia. Entende? A vida, Pedro, todos os dias a gente tem escolha entre o bem e o mal. E a gente escolhe os frutos que a gente vai colher. É isso. Verdade. E você falou um pouquinho, quando você falou do Cacau, da questão da comunidade gay, né? A comunidade gay sempre foi uma loucura atrás de você, super seus fãs. Tem muita gente que eu vejo assim na internet que até hoje levanta a maior bandeira para te defender. E você acabou ficando 6 anos em cima, numa saia justa, né, Andressa? Sim, Você eu nem tive que me dizia nem que afastar. sim, nem que não. Acabou se afastando. Eu tive Mas que me conseguiu afastar dos meus enxergar. amigos. Mas que bom que É, conseguiu enxergar, né, assim, é, agora. é, hoje eu entendo, sabe, Pedro? É porque, que nem eu digo assim, eu acredito que você já deve ter passado por experiências que você se arrepende na sua vida, né? São escolhas que você achava que era o certo, né? Então, assim, na vida a gente faz isso. Às vezes a gente escolhe errado, às vezes a gente pensa coisas que a gente acha que vai fazer bem pra gente e não faz. Então, a vida é uma escolha, entende? Hoje eu acredito que eu cheguei numa fase que eu entendo que o meu chamado, na verdade, é esse, sabe? De levar o amor às pessoas e mostrar que Deus não machuca ninguém. Entende? Que Deus ama, que Deus acolhe. Sabe, Pedro? Teve uma fase que eu tava na igreja que eu recebi um direct de um rapaz que ele é gay. E aí, Pedro, ele tava sofrendo muito porque ele achava que ele não era aceito por Deus, por causa que a religião faz isso, né? A religião condena muito a pessoa ser homossexual. E eu disse que não, que Jesus amava ele, que não existia pecadinho e pecadão. Tudo era pecado, Pedro. Um pensamento, uma atitude, um julgamento, entende? Tudo é pecado, entende? Falhas. Então, isso não iria afastá-lo de Deus. Pelo contrário, Jesus amava ele, sabe? E meses depois, eu fiquei muito triste porque a irmã dele me mandou mensagem dizendo que ele cometeu suicídio. Então, tu imagina o quanto os religiosos acabam fazendo mal, o quanto o preconceito tem que acabar, Pedro. Isso tem que acabar. As pessoas têm que ser respeitadas, entende? Elas têm que É ser verdade. respeitadas. Eu tenho que ser respeitada por ser modelo. Você tem que ser respeitado pela sua profissão, por quem você decidiu ser. Cada um é livre para fazer as suas escolhas, entende? Então, uma vida foi perdida ali por causa de uma culpa, de algo que ele nem tem culpa. Ele não escolheu, entende? E aí a irmã dele me agradeceu, me enviou palavras muito carinhosas, assim, né? Dizendo que ela ficou muito feliz pelo conforto das palavras que eu dei para ela. Mas não consegui impedir que uma vida fosse perdida por uma culpa de algo que ele não tinha, entende? E isso me doeu, isso me machucou. E aí eu vi que aquilo não estava certo, entende? Eu vi que não, que essas amarras
que essa prisão tava culpando e machucando, porque Pedro, eu tinha medo de falar para não pecar. Eu tinha medo de assistir um seriado na TV com meu filho, entendeu? Então eu tava vacinando as pessoas contra Deus. E Deus não é isso, entende? Então, E só que tem eu precisei passar alguma por isso para situação, entender, né? E é sim. tão horrível, E tem Pedro, porque assim, ó, alguma. os religiosos, eles falam assim, ó, você vai ficar 7 vezes pior. Você não tem noção o que os religiosos fazem na minha rede social. E aí tu vai olhar o Instagram deles, tá uma frase bíblica. Aí tu diz assim, Senhor, será que ele conheceu Jesus de verdade? Porque assim, se ele tá preocupado comigo, Pedro, ele tá orando pela minha vida. Ele não tá indo lá de deixar ódio e veneno na minha rede social. Porque qual é a diferença do pecado dele pro meu? Entendeu? Que ele é mais santo do que eu, a alma dele é mais importante do que a minha. Tipo, ele é mais importante para Deus do que eu? Oi? Entende? Então, assim, eu tenho misericórdia dessas pessoas, sabe? Eu fico pensando assim, Senhor, eles não sabem o que fazem. E você sofre muito com os haters? Muito. Meu marido fica bloqueando eles o dia inteiro. Claro, o dia inteiro não, porque meu marido trabalha, né? Mas assim, Mas não o adianta, tempo que né? meu marido tem ali no celular, porque ele tem minha rede social, ele fica bloqueando. Essas pessoas tóxicas, assim, eu bloqueio. Eu quero na minha vida pessoas que torcem por mim, que oram por mim. E as pessoas que são ruins, eu deixo na mão de Deus e digo, ó, Senhor, abençoa. Quem sabe um dia elas te conhecem e mudam o coração delas. Porque cada um dá o que tem, né, Pedro? Eu tenho amor, eu dou amor. Se Verdade. eu tenho coisas ruins dentro de mim, eu vou te dar coisas ruins. E além dessas situações que você narrou, e da questão dos seus amigos, lá no início, de algumas coisas que a gente falou que agora eu já não vou lembrar mais, tem alguma característica ou algum comportamento que você adotou nesse período que você estava mais dedicada à religião, que você hoje se arrepende muito? Ou alguma coisa que tenha te marcado? Peraí, repete que eu não entendi, desculpa. Dentro dessas características que a gente está falando, tipo você ter se afastado dos seus amigos gays, tem alguma outra situação, algum outro aspecto de quando você estava muito ligado à religião que você hoje se arrepende muito? Eu acho que a coisa mais difícil, assim, foi isso dos meus amigos gays, assim, porque pra mim o Cacau sempre foi meu melhor amigo e ele continuou sendo meu melhor amigo mesmo de longe, sabe? E ele esteve ali comigo nos momentos que eu mais precisei. Então isso é a coisa que mais me machucou, que eu me arrependo muito, que eu já pedi perdão pra ele por causa disso, e graças a Deus ele me perdoou, né? E me deu essa oportunidade de trabalho, né, pra mim recomeçar, porque eu não tinha nem cabeça, Pedro. Eu tava assim, imagina, né? Eu tinha doado mais de 2 milhões de reais, então assim, eu fiquei a zero. E aí o Cacau chegou e me socorreu com o trabalho, entende? Então, eu me arrependo muito disso, sabe? Mas graças a Deus, que nem eu digo, todos os dias a gente tem a oportunidade de pedir perdão. Então, eu consegui pedir perdão para ele, ele me perdoou, eu consegui tirar as mágoas que tinham dentro do meu coração, sabe? Eu decidi não me vingar e colocar na mão de Deus, porque a velha Andressa se vingaria. Então, eu acredito assim, sabe, Pedro, que para morrer basta estar vivo. Eu posso sair daqui, morrer, eu posso morrer agora, entendeu? Então, vai do que eu deixei, sabe, para as pessoas à minha volta. O amor, o carinho. Eu acho que é isso que vale. A vida é isso e ela é um sopro. Verdade. A gente está falando, e está me vindo à cabeça que a gente acaba entrando no BBB, quando está o BBB no ar, né? E aí até a Carla, a pessoa, o Arthur lá dentro, eles estavam vivendo aquela relação até ela sair, né? E todo mundo de fora julgando. E julgando, quando a gente está de fora e olhando, é muito fácil, mas quando a gente está dentro da situação, é muito complicado. Eu imagino você dedicado à religião, tendo toda essa pressão de fora, e você ali no meio, e com filho, e com. Não, casamento não tinha ainda na época. Mas com filho e com toda essa situação, e tendo que lidar com tudo, né, André? Na verdade, estava um fardo muito pesado, né? E isso é bíblico, né, Pedro? É, se a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia, a gente não é enganado por igreja nenhuma, por pessoa nenhuma, por religião nenhuma. O problema é que a gente não para ler a Bíblia. E o próprio Senhor Jesus não coloca esse fardo que os homens colocam sobre a gente, entende? Então, eu tô livre, sabe?
Eu tô livre, eu tô leve, eu tô em paz, eu tenho minha consciência tranquila, eu consigo dormir em paz, sabe? Isso que vale. E quando as pessoas vêm e falam assim, ai, voltou pro próprio vômito, eu tenho misericórdia dessas pessoas, sabe? Eu fico pensando, que Jesus é esse que eles conhecem? Sabe? Que Deus é esse que eles conhecem? Porque o Deus que eu conheço foi quem me perdoou. Quem é o ser humano para estar me julgando? Entendeu? E Pedro, graças a Deus que eu tive o Cacau e o meu marido. Porque, sinceramente, se tivesse que voltar para a prostituição para sustentar o meu filho, eu voltaria. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, Pedro, que eu tinha o Cacau, graças a Deus que eu tinha o meu marido, entendeu? Porque eu me senti machucada, lesada, entendeu? E eu sofri demais. Então, só Deus sabe e eu o que eu passei nos últimos tempos. E eu não me preocupo com o que os irmãozinhos falam. Um bateu aqui na minha porta, Pedro, perguntando se eu precisava de gás para esquentar comida pro meu filho. Entendeu? Eu vi a Andressa aos 21 anos que foi para prostituição porque não tinha um leite para dar pro meu filho. Foi assim que eu me vi aos 33 anos, entendeu? Então, assim, nem o irmãozinho fez isso. Então, Pedro, o que as pessoas pensam, deixam de pensar, para mim não importa. Deus conhece meu coração. Eu continuo amando Jesus, entendeu? E eu sei que o que eu plantar eu vou colher. Então, deixa eu me acertar com Deus. Cada um se acerta com, com seus pecados. Eu já tenho os meus, eu peço misericórdia para Deus todos os dias, eu sei que Ele me perdoa. E é isso que importa, entendeu? E já tá bom cada um com os seus, né? Ninguém Cada tem um que com os pegar o de seus. ninguém. Mas mudando o assunto completamente, porque eu tô vendo as caixinhas, estava vendo agora as caixinhas de pergunta que estavam chegando aqui. Eu acabei falando de BBB, você tá vendo BBB? Eu tava vendo até a Carol Conká. Aí depois eu não consegui mais ver. Mas assim, eu vejo por cima algumas coisas. Aí eu vi que a Carla saiu agora, né? E ela foi muito julgada por algo que ela nem viu. E a gente vê como a sociedade ela é machista. É triste de ver isso, porque, tipo assim, ela tá sendo culpada por algo que ele cometeu, sabe? Ela só Um quis dar relacionamento, amor, exatamente. entendeu? Ela foi verdadeira, ela foi carinhosa, ela quis amar. Ela não tinha culpa dele ser um boy lixo, entendeu? Ela não tinha culpa disso. E aí a sociedade fica contra. Então a gente vê como a gente tem uma sociedade que precisa de cura interior. Eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, um psiquiatra, uns calmantezinhos, entendeu? Porque depois eu, que tenho borderline, que sou doida, mas o povo tem que ver que cada um deve ter os seus problemas e precisa de tratamento também. Você sabe que eu tenho uma amiga que fala que tem que ter sertralina na água urgente, que já passou da hora de ter uma sertralina na água. Eu tenho uns memezinhos assim de Rivotril, sabe? Que daí quando acontece alguma coisa, eu boto o cachorrinho tomando Rivotril. Já teve aqui no Ai, Espírito ai. Santo, Andressa? Oi? Já teve aqui no Espírito Santo? Já fui lançar o livro aí no Espírito Santo, mas não cheguei assim a conhecer muito a cidade. Mas, Não, né? mas Tem que já voltar fui então. sim. É, tem que ir. Ir com meu Porque esposo nessa história passear do aí. Arthur no BBB, com essa história do Arthur no BBB, as pessoas estão atribuindo aquele comportamento aos capixabas. E não é assim, não. Não, Eu tô aqui para defender. as pessoas não podem generalizar. É que nem eu digo, e a gente também, Pedro, acho que a gente não pode julgar a pessoa por causa de um reality show. Por quê? Lógico. Por exemplo, eu participei da Fazenda, eu cuspi 60 vezes no Matheus. E aqui fora eu não cuspo em ninguém. Entendeu? No passado eu já briguei, sim, de jogar copo nas pessoas, era louca barraqueira. Mas dentro do reality show, você o próprio é mais fácil. Mas quem é muito coração, quem é muito sentimento, acaba expondo todos esses sentimentos, entende? Então eu acredito que a gente não pode julgar as pessoas por causa de um reality show, até porque é um programa de televisão, é um entretenimento. Ali só vai mostrar os teus piores defeitos e as pessoas têm que entender isso, porque quem decide participar de reality show tem que estar preparado para isso.
Porque as pessoas querem ver o barraco, elas querem ver a confusão. Então a edição vai mostrar isso, vai mostrar o teu lado pior. Então você tem que, se você entra, você tem que estar, assim, na sua cabeça. Sabe que eu me preparei muito pra Fazenda, porque eu já pensava assim, eu vou ser a vilã. Por quê? Porque daí minha mente já estava preparada pro pior, né? Porque os vilões, eles são lembrados. Então, quando você tem na sua cabeça assim, tipo, não me importa o que as pessoas vão falar, vão pensar, isso não te machuca, não te fere, porque não faz diferença o que as pessoas pensam. Você sabe quem você é, entende? Então, só o Verdade. fato deles estarem ali já é maravilhoso. Poxa, eles já vão ganhar um monte de seguidores, vão poder trabalhar, entendeu? É tudo como você reage à situação, Pedro. Faz de um limão uma limonada, entendeu? Já tá ali na televisão, Verdade. você saiu como vilão maravilhoso, daqui a pouco o povo vai esquecer e aí a vida segue, sabe? O importante é que tu tá ali, tu tá tendo a oportunidade de ser visto, marcas te contratarem. Então, eu acho que é sempre olhar pelo lado positivo. Até o que é ruim, eu digo que é bom, porque a gente aprende e tem o lado bom. Verdade. E as coisas se transformam, né? Você vê que talvez, na época que você fez a Fazenda, se fosse hoje, com essa onda de cancelamento, você talvez tivesse até cancelado. Mas Sim. olha como foi, o que aconteceu e olha onde é que você está, como é que você está. As pessoas usando seus momentos ali de tensão no reality como brincadeira na internet, né? Onde que se ia Pedro, imaginar também? é. Pedro, se fosse na minha época, com certeza eu seria cancelada, porque eu fui muito pior que a Carol e o Nego Di, entendeu? Olha as coisas absurdas que eu falava no ao vivo, gente. Olha as coisas que eu fiz, entendeu? Então, é tudo, é como eu digo, Pedro, é tudo como a gente leva, sabe? Se você levar, tipo, na brincadeira e tipo, não tô nem aí pro que falam, você vai passar, entendeu? Vai ser um momento difícil e daqui a pouco vai virar bom. Agora, se você levar isso como algo ruim, que, sabe, Pedro, porque assim, as pessoas agora, eu tenho os religiosos, né? Eles ficam me atacando. Tu vê que aqui na live tem um monte de gente, né? Tudo religiosa, tudo fã fake de Jesus, né? Porque eles são os fã fake. Eu digo, Jesus é maravilhoso. Ruim é o fã clube fake dele, que fica destilando ódio nas pessoas. E são essas pessoas que afastam as pessoas de Deus, né? Então, Sim. assim, o próprio Senhor Jesus chamava os religiosos de raça de víboras. Então, assim, eu acredito que tem vários se identificando aí. E daí, quando eles ficam bravos, é para eles mesmos que eu tô falando. Então, meu amor, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Se Jesus me perdoou, não é você que vai me culpar. E você vai ter que aceitar porque meu bumbum tá crescendo. Quanto mais a pessoa fala, Pedro, mais meu bumbum tá crescendo. E falando em Bubu crescendo, eu estava até lendo esse dia que você deu um retoquinho na boca. Adoro, inclusive. Faço Tá até todo ano. vermelhinho aqui, ó. Tá vermelhinho. Tá fazendo mais algum procedimento estético nesse momento? Tá tirando É, porque atraso da assim, época que não fazia? tô fazendo porque assim, eu fiquei 6 anos sem fazer nada, né? Aí, o preenchimento que eu tinha em cima, ele absorveu quase todo. Na verdade, assim, ele absorveu em partes. Por quê? Porque na época que eu apliquei, não era tão evoluída os tratamentos estéticos quanto hoje. Né? Hoje, a medicina evoluiu muito, assim, nesses produtos. Tanto que eu tive problema com o hidrogel, né? Que era muito antigo. Então, eu tenho um produto na minha boca que ele não sai. E ele migrou aqui para cima, ó. Ele é mais inchadinho. Mas não tem o que fazer. Para mim corrigir a minha boca, eu teria que fazer uma cirurgia que levanta essa parte aqui, ó. Da Mas foi boca. PMMA? Foi Metacril? Foi Metacril. Exatamente. Só que era muito antigo, entendeu, Pedro? Hoje o Aham, Metacril já tá aham. bem mais evoluído. Aí agora eu botei ácido um pouquinho, só para dar uma leve, mas eu não quero mexer muito porque mais para frente eu pretendo fazer essa cirurgia que você levanta um pouquinho aqui, ó. E aí ele desvira, porque assim, eu sou descendente de alemão e alemão não tem o lábio, entendeu? A gente não tem o lábio, é para dentro. Então, para corrigir, não adianta eu ficar botando muito preenchimento, que senão eu vou ficar um pato e não vai resolver. Então eu tenho que fazer essa cirurgia que vira assim, sabe? E eu pretendo fazer depois. Agora não, porque eu tô com correria do Miss Bumbum, né? Tô cheia de entrevista, muito trabalho, graças a Deus.
Então, tô com muitos compromissos e eu não posso agora fazer uma cirurgia tão invasiva, né? Mas eu acho que tudo que é feito com equilíbrio é bom, sabe? Eu acho que a cirurgia, se ela é feita com equilíbrio, ela ajuda na nossa autoestima. Então, Com o que não pode certeza. ser um vício, entendeu, Pedro? Por exemplo, eu tenho que É. aceitar que eu vou envelhecer. Eu tô com 33 anos. Claro que eu posso fazer um botox para dar uma melhoradinha na ruga, entendeu? Eu posso fazer alguns procedimentos que vão ajudar. Mas eu tenho que entender que vai chegar um momento que eu vou ficar velhinha, entende? Mas vai Então, demorar ainda, você tá muito é nova. uma aceitação, mas é uma aceitação que a mente já tem que estar trabalhando em relação a isso, entendeu? É. Então, assim, as pessoas ficam procurando uma perfeição em você, Pedro, que não existe. Tipo assim, as pessoas querem que minha boca seja perfeita. Gente, a minha boca não é. Eu não nasci com a boca perfeita, entendeu? E eu não Mas vou tá fazer linda. agora. Eu não vou fazer agora uma cirurgia porque as pessoas querem. Eu vou fazer quando eu puder, quando eu quiser, lá na frente, entendeu? Mas porque eu quero, não porque as pessoas estão falando. Porque as pessoas, Pedro, elas ficam procurando defeito em você. Que nem o meu filho esses dias. Meu filho tem 15 anos, Pedro. E eu postei uma foto com ele quando a gente foi no dentista e as pessoas ficaram falando das pernas dele peluda. O menino tem 15 anos. É como se ninguém tivesse pelo. Tipo assim, você não pode ter pelo, a pessoa não pode escolher ter pelo, o homem não pode ter pelo. Tipo, oi? Quem é que tá inventando isso? Entendeu? E quem disse que eu tenho que ter um bocão? E se eu quisesse não ter boca? Se eu quisesse não ter? E aí? Entendeu? As pessoas querem que você seja perfeito. Porque assim, se você tá muito magro, você tá magro demais. Se você tá gordinho, você tá gordinho demais. Entendeu? Parece que eles ficam procurando um defeito como se eles fossem perfeitos. Aí tu vê lá eles falando, daí tu olha a rede social deles, aí tu diz assim, nossa, né? O Brad Pitt aqui, bem. A Mas Dai na na live, oi minha bunda. linda, te adoro. A Dai na nossa live. Tá aqui, tô vendo. É, mas na bunda, nas pernas, desde o hidrogel você não mexeu mais. Não, eu tô fazendo tatuagem agora pra cobrir as cicatrizes, né? Porque eu fiquei esses 6 anos sem fazer nada, nem botox eu fazia, não fazia nada. E aí agora o ano passado, de tanto que me incomodavam, Pedro, porque assim, era pecado em tudo, eu não podia nem fazer, tem um decotezinho assim que era pecado, sabe? E eu me culpava, assim, parecia que Deus ia me mandar pro inferno 24 horas. E aí eu tinha um seio muito grande, porque eu sempre gostei de ter o peito grande. E aí, quando eu ganhei o Arthur, eu amamentei ele muitos anos. Eu amamentei ele uns 4 anos. E aí, na época, sobrou muita pele. E eu não quis fazer a redução da mama. Então, eu coloquei uma prótese grande. Só que minha prótese ficou caída. Então, eu tinha um peito grande, mas não era um peito durinho, né? Era um peito mais natural, mas... Só que ele era grande. Então, como eu tava na igreja, eu me sentia muito assim. Parecia que eu tava pecando de ter um peito grande, sabe? Então aquilo me incomodava, o julgamento das pessoas, porque eles esperavam uma santidade, uma perfeição de mim que eu não conseguia mais viver, Pedro. Eu não conseguia, sabe? Tipo, tudo era julgado, eu não podia ter uma amizade masculina porque não podia, entendeu? Eu não podia seguir uma pessoa, um famoso, porque não podia. Então eu tava já com um fardo pesado sobre mim, sabe? Aí eu acabei fazendo uma redução do seio, porque eu sentia vergonha de ter o peito grande. E aí, graças a Deus, agora que eu tô livre, né, que me libertei dessa escravidão emocional que eu tinha, eu coloquei a prótese maior, porque eu gosto, fiz a cirurgia de novo. Uma cirurgia que eu não faria, porque uma amiga minha já morreu, foi lipo. Então, assim, eu acho um pouco Ah, você nunca perigosa, fez? entendeu? Já fiz 3 lipos na minha vida, antes, quando eu não pensava nas consequências, entendeu, Pedro? Então hoje eu tomo uns remedinhos para emagrecer, maravilhoso, que eu adoro um remedinho, Adoro. entendeu? Adoro um chazinho, um diurético, entendeu? Prefiro ir para academia, porque assim, eu não posso pegar peso pesadão por causa dos produtos que eu ainda tenho no corpo. Então, é uma forma de viver diferente. Por exemplo, hoje eu não como tanta besteira como antes, sabe? Hoje eu dou valor à minha vida, sabe, Pedro? Antes eu usava muita droga e eu tava destruindo meu corpo. Hoje eu não uso mais drogas, entendeu? É tudo questão de equilíbrio. É você cuidar do que você coloca de alimento, tanto no físico quanto na sua mente. As pessoas que me rodeiam. Eu não quero pessoas tóxicas perto de mim. Eu oro por elas, eu digo, ó, que Deus abençoe você bem longezinho de mim.
entendeu? Mas do meu lado, eu quero pessoas que torcem por mim, que me levantam, que me ajudam, sabe? Pessoas que querem o meu bem. Então a gente escolhe, Pedro, o que a gente faz, com quem a gente convive, o que nos machuca. Eu digo assim, que a minha mente é que nem a minha casa. Eu só permito entrar quem eu quero, entende? Então, Certinho. se a pessoa tá destilando veneno, ódio, eu digo assim, Senhor, tenha misericórdia dela, porque ela tá doente, Pedro. Um dia eu estive como ela, sabe? Um dia eu destilei ódio, por isso que eu entendo. Porque um dia eu fui ruim, um dia eu fui venenosa, um dia eu fui amarga, um dia eu machuquei, entende? Então eu entendo essas pessoas. Elas precisam de um bom psicólogo, um bom psiquiatra, precisam falar com Deus para curar os seus traumas, entendeu? Essa cura Verdade. interior elas precisam de Jesus, porque muitos religiosos não conhecem Jesus, porque se eles conhecessem Pedro, eles não estavam aqui destilando ódio na nossa live. Eles estavam Verdade. É orando na minha mais. vida, eles estavam orando por nós e não envenenando assim. É porque o veneno tá dentro deles e eles não viram isso ainda. É, mas vamos torcer para que um dia eles vejam. Eles vão Porque ver, eu vão também ver, acredito que um dia eles vão vão ver. ver. É. Todo mundo vai colher, Ó, Pedro, eu tava seja bom ou mal. olhando. É verdade. Eu também acredito nisso. A lei do retorno ela é a mais certa que a gente tem. É, e o mundo é desse Tava dando tamanho, uma Pedro. olhadinha. Ele gira, Oh! E como? ele gira. Eu sei que a gente tem um horáriozinho mais ou menos pré-definido, tava olhando aqui só a caixinha de pergunta que o pessoal tava mandando agora mais pro final. Tem duas perguntas que fizeram mais repetidamente aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar para encerrar. E eu vou fazer as duas logo, que aí você vê. A primeira é perguntando se hoje você faz parte de alguma igreja, se você foi da Universal para outra igreja. E a segunda é para se você, mesmo tendo saído da Universal, se você continua achando que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Sim, eu acredito que todos nós somos a igreja de Cristo, sabe? O acesso a Deus é direto, não precisa passar por igreja nenhuma, por homem nenhum, entende? É direto, assim, ó, ligação direta. Pai, estamos aqui para isso, entende? Nosso corpo é sim templo do Espírito Santo, mas que nem eu te falei, eu acho que pecador todos nós somos, entende? E eu acho que você julgar, humilhar, você se sentir superior é muito pior do que você usar um biquíni, entende? Como as pessoas estão me julgando hoje. Então, sobre igreja, eu achei que eu nunca mais fosse pisar em igreja nenhuma, mas o meu esposo, ele frequenta Batista da Lagoinha, e aí eu fui conhecer, achei bem legal. Eu conheci também a Bola de Neve, que eu achei bem legal também. Foram duas igrejas que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu nunca tinha pisado em igreja nenhuma antes, né? Porque a minha família sempre foi há 30 anos da Universal. E eles são muito assim, sabe? Porque lá a gente aprende que é só lá e só lá. Então a gente não se permite nem conhecer outros lugares. Então agora que eu estou E me sua família permitindo, continua na Universal? continua na Universal. Então, Mas vocês não têm. vindo, eles, eles, Eu que eles dei uma interrompida aqui. eles fazem você acreditar que só eles que vão levar a salvação, entende? Então, a pessoa tem medo de sair da Universal e o diabo pega elas, entendeu? Então, é uma prisão psicológica que faz. E eu entendo porque eu vivi isso. Então, eu não julgo essas pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas são livres e eu acredito que quem vai me salvar é Jesus, não é uma placa de igreja, não é um homem, não é um pastor, entendeu? É o próprio Jesus. E ponto. É ele, entendeu? Se ele me dá vida, amém. Se ele me leva, amém também. Porque, que nem eu digo, eu posso morrer daqui a pouco, e aí? Entende? Então, eu acredito que eu não preciso estar dentro de uma igreja para falar com Deus. Eu posso orar em casa, no meu chuveiro, que é o melhor lugar, no meu quarto. Na Bíblia fala, Deus fala. Na Bíblia, Pedro, se as pessoas lessem a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não viveriam na mão dos homens. Infelizmente, eu demorei para enxergar isso. Mas graças a Deus que eu enxerguei, hoje eu tô livre, eu tô bem, eu tô em paz, com a minha consciência tranquila. E Amém. não tô nem aí com o que as pessoas estão falando, né, Pedro? Porque foi como nem eu falei. Eu sei o fundo de poço que eu cheguei. E
e sei que nenhum desses irmãozinhos que estão aqui na live me julgando e os outros bateram na minha porta para perguntar se meu filho precisava de um arroz, de um feijão, perguntando se eu estava bem, entende? Então é muito fácil as pessoas julgarem você, mas ninguém sabe o que Verdade. você viveu, ninguém sabe a tua história, ninguém sabe o que você sofreu para chegar onde você chegou, Só entende? você. Então, só cada um de nós sabe. E eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que respeitar as pessoas e a história de cada um, porque cada um tem uma história diferente, ela tem que ser respeitada. E mesmo que sua família da Universal e você tendo saído, não tem problema nenhum, né? Não, porque na verdade é a escolha deles, eu respeito isso, né? Então, E cada nem um é eles com livre. você. Na verdade, eles ficaram bravos comigo. Mas cada um dá o que tem, né, Pedro? Eu tenho amor para dar, então cada um É, dá o que tem. é. Eu amo e perdoo. Tá certo, tá certo. Mas, então é isso, Andressa. Então Queria te tá, meu agradecer amor. de novo por ter aceito o convite, por ter participado aqui. Quando vier aqui vai ser um prazer te receber. Te mostro o Espírito Santo todo. Vamos sim, vamos E sim. até a próxima, então. Então tá, meu amor, muito obrigada. Um beijo para todos vocês que estão aí na live, para a Dai, se a Dai estiver aí ainda, e para todos que torcem pela gente. E quem quiser participar do Miss Bumbum Brasil, ainda dá tempo, porque as inscrições ainda estão abertas. Vai até o finalzinho de março. Início de abril já começa o concurso, daí as pessoas vão poder votar no bumbum mais bonito. São 27 meninas que estão concorrendo, cada uma representando um estado do Brasil, e elas vão para a final. Os 15 bumbuns mais bonitos vão para a final em julho. Então, meninas, se vocês estão assistindo a live, querem participar do Miss Bumbum Brasil, é uma oportunidade de você ficar famosa no Brasil e no mundo, porque hoje o Miss Bumbum é destaque nos maiores jornais, né, de fora do Brasil, a gente sabe disso. Então é a oportunidade, é o aniversário de 10 anos do Miss Bumbum e eu vou estar apresentando o concurso. Eu não vou estar participando, né, ali como candidata, mas eu vou estar apresentando o concurso e a final vai ser em julho. Então, meninas, aproveita e se inscreve, envia direct para o Miss Bumbum Brasil lá no Instagram. Vamos acompanhar, então, o concurso agora. Então tá. Pedro, obrigada. Obrigado, Beijo, Andressa. amei, tá? Também Tchau. gostei muito. Obrigado. Boa noite, Tchau, gatinhas Miss tchau. Bumbum. Boa noite.